O nosso próximo painel adiciona mais uma perspectiva para quem pensa e atua no agro: a relação entre crescimento, governança, estratégia, meio ambiente e desenvolvimento social. Novamente, vamos reunir especialistas e referências do mercado para promover um produtivo debate sobre a sustentabilidade no agronegócio. Quem vem para o nosso palco para moderar esse painel é o empresário, professor, ambientalista e político, sócio-diretor da Cultura e Integridade, Ricardo Young. O nosso palco se completa com a participação da professora, economista, advogada e membro do Conselho de Administração da Corim Agropecuária, Sistema BL Wart Soluções Ambientais, AgroGalaxy e JSL SA, Tarsília Ursini. A vice-presidente de Sustentabilidade e Assuntos Corporativos da Syngenta para a América Latina, Graziele Parenti. E a membro dos conselhos da Future Carbon Group e do Instituto Inhotim, WCD Brasil e Kunumi, Jandaraci Araújo é a nossa convidada para este painel. No nosso palco Raízes, passamos a palavra ao moderador Ricardo Young. Boa tarde a todos, a todas. É um grande prazer estar com vocês nessa tarde, nesse evento extraordinário. E estamos aqui com 3 pessoas muito importantes para falar sobre um tema que toca a todos nós. Como nós sabemos, as mudanças climáticas estão provocando mudanças em larga escala, desde o planejamento de cidades, como a produção, a forma de consumir, a forma de distribuir e assim por diante. E a agricultura sustentável é um objetivo absolutamente fundamental e necessário para a mitigação das mudanças climáticas. E nessa questão da sustentabilidade e da agricultura sustentável, não existe lado, né? Não existe ideologia, não existe partido político. Existe a necessidade de nos unirmos todos no mesmo barco, para não correr risco de acabarmos numa arca, né, como a de Noé, em função da extinção não só da raça humana, mas das diversas formas de vida no planeta que inclusive já estão se extinguindo. E o agro é absolutamente fundamental, não só para a preservação e para a mitigação, como também para a regeneração dos ecossistemas. Nós somos parte da natureza e os serviços ecossistêmicos que servem à humanidade, assim como outras formas de vida, são absolutamente inegociáveis. Sem água, sem alimento, não há vida, como nós sabemos. E aqui nós estamos com 3 pessoas extraordinárias que vão falar de diferentes pontos de vista do agronegócio sustentável. Nós vamos começar pela Tarsila. A Tarsila vem a ser uma das grandes lideranças de governança socioambiental, ESG, em diversas organizações. É conselheira da AgroGalaxy, é conselheira lá no IBGC, é conselheira nas indústrias Corim de alimentos e tem sido uma testemunha das mudanças que o setor agro tem passado nos últimos anos. Então, vamos começar pela Tarsila. Tarsila, obrigado por estar aqui. Bem-vinda, por favor. Eu que agradeço, Ricardo. É uma honra estar aqui com você, com a Jandaraci, com a Grazi. São pessoas extraordinárias que eu admiro e acompanho há muitos anos.
Bom, falando um pouquinho, o Ricardo começou a falar de vida, né, da importância do agro para a segurança alimentar, a segurança energética também. Então, assim, como o Ricardo falou, eu hoje estou conselheira na Corin, né, de orgânicos, que além de varejo, produção também tem toda uma área de ciência, de pesquisa, com condicionador biológico de solo, enfim. Já passei, não estou mais conselheira na AgroGalaxy, mas passei por AgroGalaxy também, que é uma varejista do agro. Enfim, sou uma grande aprendiza e hoje sou uma parceira, um operating partner no Aqua Capital, que é um private equity focado em agroalimento, que investe há mais de 14 anos em diversas companhias, Pura Vida e várias outras, Biotrop, de biológicos. Depois eu posso falar um pouquinho também dessa agenda, principalmente de futuro, de agroregenerativo, que o Aqua Capital tem se focado mais como grande oportunidade. Mas assim, o que eu queria trazer um pouquinho aqui, Ricardo, já que você começou a falar de segurança alimentar e de vida, né, que é o que todos nós aqui buscamos, eu acredito que a gente está vivendo um grande momento para a humanidade, né, de transformação para a humanidade. Fala-se muito em inteligência artificial, que de fato eu acredito que vai revolucionar todas as nossas vidas, mas a gente tem também que olhar para a inteligência natural e a inteligência social, né? Como é que a gente trabalha conhecendo cada vez mais a natureza, a favor da natureza e não contra a natureza, né? E a inteligência social é como é que a gente integra, né, nesse mundo, na nossa produção, na forma de fazer negócios, um viés mais amplo de sociedade, né? Então, quando a gente fala disso, trazendo uma perspectiva global, a gente tem hoje mais de 800 milhões de pessoas passando fome no mundo. A gente tem 1/3 dos alimentos ao mesmo tempo são dispersados. O valor nutricional dos alimentos também tem diminuído. A gente tem uma crise climática que vai afeta e vai afetar cada vez mais a produção de alimento também. A gente tem uma população crescente. Se a gente olhar que a população vai crescer até 2050, a gente vai ter que produzir 70% a mais do que a gente produz hoje. E, ao mesmo tempo, metade das terras agricultáveis no mundo elas estão degradadas. Então, o agronegócio é fundamental ele se reinventar também em uma série de aspectos, né? Então, a gente olha para o Brasil e fala, nossa, é a nossa vocação. O Brasil é extraordinário, é quase 30% do PIB, a gente tem a maior biodiversidade do planeta, a gente tem um agro super competitivo que representa 10% do agro global. A gente já é líder em várias, né? Laranja, açúcar, café, carne, milho, enfim. E a gente também é pioneiro em várias práticas sustentáveis, já que já acontecem há muitos anos, né? Quando a gente pensar em Embrapa, de mais de 30, 40 anos de estudos, várias práticas como plantio direto, etc., já vinham daquela época toda. Então, o Brasil está saindo na frente, coisa que outros países estão descobrindo agora. Então, o que é a solução, né? Quando a gente vê esses desafios todos que a gente tem no contexto global, que vão cada vez mais nos colocar num círculo ali de crise, né? Como é que a gente se reposiciona? Então, acho que tem uma grande solução que é a agricultura sustentável e regenerativa, né? Quando a gente, de fato, e é uma revolução que tem acontecido, né? Investe cada vez mais em rotação de culturas, integração lavoura, pecuária e floresta, uso de biológicos, uma série de outras práticas, a gente se torna cada vez mais resiliente, né? A gente tem raízes mais profundas, a gente tem mais acesso à questão da água, a gente tem redução de dependência de insumos químicos, então o uso cada vez mais de biológicos, você está a favor da natureza. Promoção da biodiversidade também. Então, acho que essa revolução, Ricardo, que me toca profundamente, porque ela é solução para tudo, né? Para a gente poder se reinventar, para a gente ser cada vez mais competitivo, usando também, claro, a agricultura de precisão, com mais tecnologia. Então, a gente precisa cada vez mais, e a gente tem esse caminho no Brasil que é extraordinário, né? Essa semana mesmo eu estive lá naquele polo de inovação tecnológico Parque, lá em São José dos Campos, do Agropolo, que tem lá 90 agtechs com soluções extraordinárias. Então, a gente tem que unir, né? Eu acho que o futuro, ele de fato, ele é tecnológico, mas ele é verde e ele é inclusivo. Então, acho que esse é o agro que eu acredito que a gente tem que olhar, que é se unir. Não há nenhuma crise, né? Como o Ricardo falou, não tem questões políticas, não é isso. A gente tem que olhar como é que a gente junta todos esses mundos e trabalha a favor da natureza e a favor das pessoas e a favor da produtividade. Muito obrigado, Tarsila. Se você quiser falar um pouquinho mais, você ainda tem uns 3 minutos. Então, falar um pouco mais, aí acho que, sim, já dando já um pouquinho desse olhar, né, que é apaixonante, de fato.
quando a gente fala em agricultura regenerativa, soluções baseadas na natureza, né? Eu acho que tem um pouco desse olhar. E aí, dando já alguns exemplos, no caso da Corim, né, a gente tem ali, não sei se vocês acompanham a Corim, né, que ela é muito conhecida com produção de ovos e galinhas, e a gente, frango, né, muito conhecida, mas a gente tem mais de 1000 SKUs ali de produção, então tem parceiros diversos de produção de, a gente tem mel, tem própolis, tem arroz, tem feijão, tem mandioca, tem hortifruti, tem os mercados, então é uma empresa que atua de várias maneiras. E a gente tem um polo de pesquisa e tecnologia que a gente analisa muito como é que a gente leva a saúde para o solo. Então, tem o famoso bocashi deles, né, que a gente tem ali pesquisas absolutamente incríveis, onde a gente faz inclusive soluções também personalizadas para qualquer terra que você leva. Eles analisam lá no laboratório e produzem um bocashi, que é um condicionador biológico do solo que torna aquilo muito mais é quase um milagre da natureza, né? Que você regenera um solo e aí você tem pesquisas, né, de quem utiliza uma fazenda do lado da outra, você tem grandes avanços, quando tem enchentes de água, como é que aquele solo conseguiu se perpetuar, né? Ou o contrário também, com secas extremas. Então, só para dar esse exemplo, no caso do Aqua Capital, que a gente estava conversando aqui também, que essa plataforma é uma gestora de private equity, a gente tem investido e investe muito no Brasil, ela tem investimentos fora também, mas agora mesmo está com investimento na Solubio, que é uma empresa de on-farming de biológicos, que ela produz, o próprio agricultor pode ter a sua própria produção de biológicos na fazenda. Tem também uma outra agora de análise de solo, tem uma outra de sementes de cobertura. Então, assim, é muita pesquisa, ciência, tecnologia, mas tudo baseado na natureza. É absolutamente espetacular. Eu acredito que é uma revolução que está acontecendo, né? A própria Solubio, ela tem só 7 anos, era uma startup até pouquinho tempo atrás, e ela agora já tem mais de 250 biofábricas no Brasil, assim, com 2 milhões de hectares crescendo, e é um caminho sem volta, de fato, né? Eu acho que esse é o agro que a gente está vendo florescer com uma rapidez, com uma sabedoria que é absolutamente impressionante. Então, acho que é um pouco desse mundo que a gente acredita, né? Obrigado, Tarsila. É bastante interessante você ter citado a Corim, não só porque você é conselheira lá, porque a Corim mostrou que é possível se fazer produção orgânica de proteína animal, e a qualidade da ração da Corim, até brinquei com o presidente da Corim aquela vez, estivemos juntos lá, de que a qualidade da ração é tamanha que devia ser vendida no supermercado para as pessoas. É verdade. Tamanho cuidado e tamanha ciência que tem ali. E é amor pelos animais. Essas empresas bastante bem sucedidas na área de produção sustentável. Obrigado, Tarsila. Obrigada a você, Ricardo. Vamos agora ouvir a Jandaraci. A Jandaraci é uma grande líder do movimento das mulheres negras do Brasil, e ela é cofundadora do movimento Conselheiras 101, que promove e estimula a participação de mulheres negras em conselho. Ela mesmo é conselheira da Vetor Brasil, da Vale, do Instituto Inhotim e conselheira de administração da CNUME, do Museu Afro-Brasileiro e também conselheira da Future Carbon. Future Carbon é uma empresa relativamente nova no Brasil que está trabalhando no mercado de carbono, de descarbonização da economia. E hoje nós gostaríamos de te ouvir quais têm sido as ações que a Future Carbon está desenvolvendo e planeja desenvolver no agro sustentável. Em primeiro lugar, boa tarde a todos e a todas que estão nos escutando. Obrigado pela pergunta. A Future, ela é uma climate change, né? Então, na verdade, é uma empresa que nasce não apenas com olhar de carbono, mas olhando para toda essa estrutura de mudança climática, e tem atuado também junto, principalmente com o agro, especificamente no projeto de descarbonização, fomentando e ajudando empresas agrícolas, de uma forma geral, a trabalhar com essa questão também de desenvolvimento sustentável na parte de biogás, né, do solo, geração de crédito de carbono, compensação de carbono. Esse tem sido o
foco da Future Carbon? Na perspectiva do agro, né? A gente tem um trabalho de full service que também ajuda a implementação de transição energética e como as próprias fazendas podem ser geradoras também de energia e vendedoras de energia. Então, é um setor que cresce bastante, né? Obviamente, a gente nasceu, né, por esse nome, nasceu na veia do carbono, né? Na questão do negócio de carbono, mas expandiu o negócio, dada a necessidade que tem. E o nosso maior desafio hoje, acho que todo mundo que tem acompanhado o mercado de carbono, no caso do Brasil, é regulamentação ainda, né? Regulamentação, acho que é um ponto crítico. A gente não avança nessa agenda, a gente precisa ter todo mundo conversando sobre isso, a gente estava conversando ali fora sobre isso, a gente se junta para falar no mercado, tanto quem está muito forte na agenda climática, mas a gente precisa discutir a regulamentação também junto com o agro. Eu acho que essa isso tem sido o grande advocacy que a gente também tem propagado, porque não dá para fazer ou um ou outro, tem que estar todo mundo junto nessa agenda, porque como você bem colocou no começo, né, Ricardo, a questão de mudança climática ela veio. Então a Future ela se denomina uma climate change, ela veio para isso, né, para ajudar as empresas nesse processo de transição para ser muito mais sustentável nos seus pilares, no seu core business. Então, acho que a gente tem aí um grande desafio que é, efetivamente, como a gente implementa isso, e aí a gente precisa falar de mercado de carbono de alta integridade, que é um ponto super importante, a gente tem trabalhado muito forte nisso, que a gente tem que discutir sobre isso, né? Porque falar de mercado de carbono, de qualquer carbono, não é qualquer carbono. A gente tem que falar de propriedade, né? De quem é aquela terra de onde está sendo gerado carbono, quem está sendo beneficiado, qual é a integridade desse carbono, se não está tendo dupla contagem. Então, tem uma série de pilares onde a gente ajuda hoje as empresas que estão nessa agenda como implementar um carbono de alta integridade na compra e na venda também. E nesse setor, Jandaraci, vem ocorrendo várias mudanças interessantes, né? Existe a primeira dimensão da captura do carbono, que é o monitoramento e a diminuição das emissões ao nível das empresas mesmo. E existe o mercado de carbono, né, que, como você também disse, está sendo regulamentado ainda no Brasil, mas existe um potencial enorme para o mercado de carbono no Brasil, não só de reflorestamento, como também de REDS, né, que é a manutenção de áreas intactas para que não haja uma piora na emissão do carbono. E agora também a agricultura que a Tarsila já citou, regenerativa, onde através das culturas tradicionais é possível também se capturar o carbono. Como é que você está vendo o comportamento das empresas em relação a essas várias possibilidades? Na verdade, as empresas elas estão investindo bastante nesse setor, até porque a gente vê o potencial que tem no mercado em relação a isso. Todo mundo já mensurou. O ponto, hoje a Future Carbon ela ajuda muitas empresas, inclusive nessa parte de financiamento, porque custa caro fazer essa transição, não é simples, né? Você tem toda uma trajetória aí que precisa ser estabelecida. Você fazer uma transição de uma economia de baixo impacto de carbono não é simples. Então, a questão do crédito e financiamento, ela entra também como uma perspectiva para ampliar a agricultura de baixo impacto de carbono. Então você tem várias que vai desde, quando a gente fala agro, a gente está falando só de planta, a gente está falando de toda a produção, de piscicultura a outras culturas, né? Então não é só a plantação em si, acho que é super importante falar. Então a gente tem aí um mercado, por exemplo, quando você fala de piscicultura, a gente tem a questão da alga. E poucas pessoas se fala sobre isso. Então a ideia é ampliar e também educar a população, tanto que a gente tem um curso, a Future tem um curso sobre isso junto com o IBGC, para falar do mercado de carbono, falar de agricultura de baixo impacto para conselheiros e para grandes empresários, porque a gente também tem um pilar de educação, que é super importante. A gente precisa educar as pessoas sobre essa agenda do que é essa amplitude do mercado de agricultura de baixo carbono, né? Muito bom. Obrigado, Jandaraci. Nossa, vocês duas foram pontualíssimas no tempo, hein? Grazi, não é uma dica para você, mas enfim... quando nós falamos de agricultura sustentável, tem uma questão que pouco se fala também, que é a qualidade do solo, né? Não existe agricultura sem solo de qualidade, ou então é uma agricultura de subsistência sem escala e assim por diante.
E como disse a Grazi Parente, que é vice-presidente da Syngenta, vice-presidente da BAG, como ela mesmo disse, ela passou por todas as áreas do agro, então ela fala com absoluta autoridade sobre cada uma dessas áreas e setores. A semente, ela está antes, né? Ela é uma pré-condição de todo o ciclo da agricultura. Então, qualidade do solo, qualidade de sementes, acesso a sementes, a relação do agricultor com o mercado de sementes, que nós sabemos que o mercado de sementes hoje é muito concentrado no seu atacado, faz uma diferença incrível. Eu gostaria muito de ouvir a sua visão sobre todas essas transformações a partir da perspectiva do solo e da semente. Bom, boa tarde a todos. Estão me ouvindo aqui, né? Primeiro que alegria estar aqui, né? Na hora que eu recebi o convite, estar com a Janda, com a Tarsila e com você, pessoas que são referência para mim. Eu me lembro que quando eu ouvi falar de sustentabilidade, foi você, Ricardo, em algum momento que eu vi falando. Então, para mim é um prazer. Prazer estar aqui em São Paulo, podendo falar sobre essas coisas. Às vezes a gente vai para muito longe, de ver várias caras conhecidas aqui, minhas amigas, meus amigos. Então, fico bem feliz. Sabe, Ricardo, eu tenho quase 30 anos de carreira e eu me lembro, eu sou aquela tradicional do agro, né? Gaúcha, que foi criada no Centro-Oeste, né? Tipo, quais não são assim, quase todo mundo que está hoje no Centro-Oeste é assim. Mas eu não fui, minha família não é produtora, mas eu vi a transformação. E o meu primeiro trabalho foi numa das traders, isso há 30 anos atrás. E eu vi eu me lembro a minha primeira visita a trabalho foi para Rio Verde, em Goiás. E depois indo ali na direção lá do Mato Grosso. E eu olhava aquilo e falei, gente, que povo doido, que vem morar aqui num lugar que não tinha estrutura, que não tinha condição. Aí do nada, num lugar que parecia que era uma estrada, mas não era, saía aquele caminhão, aquela jamanta, né? Nem sei se a gente fala mais jamanta hoje em dia, aquela jamanta passando, caindo grão para tudo que é lado. Eu falava, que absurdo, como eu sou, né? Que bom que eu moro em Brasília, é tão mais fácil a vida. E aí, eu acho que essa é a primeira coisa para a gente falar do agro, né? É o empreendedorismo das pessoas que não têm medo dos desafios, e os desafios são territoriais, regulatórios, tecnologia, financeiro. Então, esses desafios foram sendo superados nas suas épocas. A transformação do agro que a gente viu nesses 30 anos, 40 anos, a Tarsila mencionou vários dos pontos que hoje em dia, quando a gente fala no hemisfério norte, são diferenciais de uma agricultura regenerativa, são coisas que a gente já faz no Brasil. E a gente trabalhou muito nesse desenvolvimento, mesmo eu estando numa empresa multinacional, o desenvolvimento, mesmo que ele é feito fora, ele tem que ser adaptado ao Brasil, né? Então, tem muito desenvolvimento feito no Brasil. O que funciona no Centro-Oeste, num lugar, no Mato Grosso, não é o mesmo de Goiás. A semente que funciona no interior de São Paulo não é a que vai funcionar no Sul. Então, tem muito desenvolvimento. O agro é tecnologia. O agro não é só o pessoal que está no campo, né? Essa agroindústria, ou como a gente hoje em dia usa o termo bioeconomia para falar de coisas, que é muito mais amplo do que o beneficiamento do açaí ou do cacau. Obviamente que isso está no core da bioeconomia, mas toda essa transformação que foi feita, ela foi feita através de tecnologia, desenvolvimento local e desenvolvimento dessas pessoas, tanto dos empresários, das empresárias que acreditaram, mas também das empresas que investiram. A nossa empresa é uma empresa de biotecnologia, como você bem mencionou, então desde a parte de sementes, como também a parte de defensivos químicos e biológicos. O que está por trás de tudo isso? A gente tem uma agricultura que chama agricultura tropical. Não se fala tanto sobre isso, mas é daí que a gente tem que partir. Nós somos absolutamente influenciados pela regulação que vem dos outros lados do mundo, mas a nossa agricultura, a forma que ela se faz, porque é necessário, aquilo que a gente escutava antigamente, é só plantar que dá, não é. Não é. Eu digo assim, se só plantar desce, era só ver se a horta da nossa varanda aqui em São Paulo funciona. Não funciona, não vai. Né? Precisa de tecnologia, precisa de investimento, e isso foi sendo feito. Então a gente trabalha muito nessa inovação
de produto, como você bem mencionou, mas uma das coisas que para mim fez a diferença, e é por isso que eu estou hoje na Syngenta, é a sustentabilidade. Ela tem uma parte de compliance, reportes, gestão de risco, e foi daí que ela cresceu, mas hoje para a gente sustentabilidade é uma alavanca de negócio, e isso não é só um jargão. A gente constrói o nosso modelo de crescimento baseado nisso, porque é o diferencial. Nós estamos aqui provendo tecnologia há 30, 40 anos para os nossos produtores, a gente tem que estar nos próximos 30, 40 anos provendo esse caminho de que eles continuem sendo competitivos, rentáveis, né? Porque todo mundo tem que ganhar nessa história, e ao mesmo tempo também sendo sustentáveis, mas a sustentabilidade não como um reporte, uma coisa legal, a sustentabilidade como a alavanca de negócio. O negócio parte do princípio de que ele tem um benefício sustentável. Eu acho que vou te dar um exemplo que a gente tem bastante orgulho de falar. A gente identificou há uns 3, 4 anos atrás o tema de recuperação de áreas degradadas. Nossos clientes, nossos produtores vão lá e falam, tem essa área aqui, era boi, tem meio boi, meia vaca, não vai nada. O que a gente faz? Vamos colocar para a agricultura. Custa dinheiro, e não é pouco. Dinheiro no agro não é pouca coisa, é sempre grande. Tem uma parte agronômica, técnica, que você não é a mesma coisa, você precisa de consultoria específica. Tem uma parte importante aqui para a gente entender qual é o benefício que isso vai fazer. Bom, então se eu vou recuperar, restaurar esse solo, quanto de biodiversidade, porque a biodiversidade no solo, que você bem observou, saúde do solo é um tema que para a gente está dentro das nossas prioridades de estabilidade, ela traz o quê? Mais produtividade. Então, fazer essas análises, sensores de biodiversidade, tem tanta coisa que hoje em dia a gente tem trabalhado para identificar essa mudança e, com isso, fazer mais com menos. Sustentabilidade para a gente é fazer mais com menos. Menos água, menos energia, menos tempo, rendendo mais barato, para que as pessoas tenham mais acesso, de forma mais diversa, né? Você acho que alguém mencionou a ILPF, né? A Syngenta é fundadora porque a gente acredita nesse modelo, eu até brinco, né? Da fazendinha perfeita, sabe? Onde tudo né? Você faz uso da biomassa, você faz uso dos eucaliptos que você tem lá, ou às vezes quando é floresta, agrofloresta. Economia circular, né? Da economia circular. E hoje, eu posso te dizer que todos os produtores de porte estão pensando em alguma coisa para gestão de resíduos. Mas voltando ao nosso projeto, a gente identificou essa oportunidade. O Brasil, dizem, tem 20, 30, 40 milhões de hectares de áreas degradadas, severamente ou moderadamente degradadas. Ou seja, para o Brasil dobrar a produção agrícola, agrícola mesmo, não a pecuária, agrícola, não precisa abrir novas áreas. Nós podemos recuperar essa área que está degradada. Então a gente tem uma meta super ambiciosa de 1 milhão de hectares, desses 30 milhões aí que se fala, 1 milhãozinho a gente vai cumprir. Hoje nós estamos com 210 mil. Mas isso nós estamos falando da casa de 1,5 bi de reais. Para 210 mil hectares, nós estamos falando nessa casa de valor. E aí a gente tem, nesse projeto que chama Reverte, por que ele dá certo? E ele é referência, ele foi referência para o governo, inclusive para a política pública de recuperação de área degradada. Ele dá certo por quê? Nós temos critérios ambientais super rígidos, socioambientais, do qual nós monitoramos semanalmente por satélite, do qual o nosso produtor, quando assina com a gente, se compromete a manter durante os 10 anos com a gente o que ele tiver de excedente. Ele se compromete, ele não pode abrir novas áreas. Ele dá certo porque o produtor recebe tecnologia, produtos de primeira linha, com acompanhamento agronômico também. E porque ele tem um financiamento competitivo de um banco, que no nosso caso o parceiro é Itaú BBA, que acredita e criou um modelo de financiamento com carência, para dar tempo do negócio acontecer. Então, esse é um exemplo do projeto que todo mundo ganha. Então, a gente observa agora outras oportunidades com reflorestamento, expandindo de culturas. Assinamos o primeiro contrato de cana, de recuperação de área degradada para cana-de-açúcar. E acho que é aí. Na hora que e aí, eu que sou de uma área de relações internacionais e estabilidade, na hora que o pessoal do negócio vê que isso aí vira, todo mundo está interessado. E eu acho que é essa transformação que a gente está fazendo. Então, Grazi, você tocou num ponto absolutamente essencial. O Fred Gelli, que está na outra mesa ali, junto com a Ana Paula Malvicio, ele tem uma frase que eu gosto muito, onde ele diz:
a sustentabilidade ela tem que ser atraente. As pessoas precisam ser atraídas para os temas da sustentabilidade. Então, não podemos só falar dos riscos, nós temos que falar das coisas altamente positivas que a sustentabilidade traz, né? O benefício dos ecossistemas, a qualidade da paisagem, etc, etc. Mas se disseminou de uma forma bastante equivocada a ideia de que os movimentos ambientalistas e os movimentos agrários estão em conflito, né? Os ruralistas olham os ambientalistas como uma ameaça, os ambientalistas olham os ruralistas como uma ameaça e muito da colaboração que naturalmente pode sair desses setores não acontece. A coalizão Floresta, Clima e Agricultura demonstrou que é possível essa colaboração. Como vocês acham que esse gap entre o ambientalismo, a sustentabilidade e a produção agrária pode ser reduzido? Ao contrário, como é que esses segmentos podem colaborar para se potencializar mutuamente? Quem quer começar? Começa, vai. Bom, então eu já falei, falo de novo aqui. Não, vamos lá. A minha avó falava um negócio muito bom. Ela diz assim, a gente costuma não gostar de quem a gente não conhece. Né? Então, acho que a primeira coisa, fazer um evento desse em São Paulo, para um público amplo, tem muita gente do agro aqui, mas tem gente de setores correlatos. Acho que isso já aproximar é uma coisa importante. A outra coisa que eu vejo é um pragmatismo na agenda. Né? Apesar de a gente estar aqui na sede de um clube, né, a gente não tem que ser torcida organizada. Né? Eu acho que a gente tem que ser pragmático. A minha agenda é a agenda do Brasil. É a agenda do agro do Brasil, da economia, do desenvolvimento. E eu acho também que navegar nesses lugares, né, se abrir tem que levar as mensagens. Nunca, hoje, num outro lugar que eu estava aqui, a pessoa falou, o óbvio precisa ser dito. Então, a gente precisa estar. Claro que a gente tem que olhar nos lugares e falando e repetindo a mensagem. Mas a gente também tem que olhar das coisas que precisam ser melhoradas. Não é que é tudo mundo de Alice, né? Não é Poliana, não é isso. Mas a gente precisa se abrir. Eu trabalhei, como você falou, em vários pedaços da cadeia, onde tem gente que é mais pró, que entende mais, mas eu sempre falo, vai visitar uma fazenda. Vai ver como é que é difícil. Não é tão simples. Vai lá, faz assim, faz assim. Não é tão simples. É difícil, custa caro, não tem fundo, não tem incentivo, ninguém paga serviço ambiental de verdade. A história do carbono, muita gente está querendo ver realmente o que vai ser. Não, mas é só fazer isso, é só reflorestar. Sabe quanto custa? 10 mil reais por hectare para resolver um negócio. Quem vai tirar esse negócio do bolso, correr esse risco de dar errado, quebra 40% de um reflorestamento, não vinga. Então, assim, eu acho que, além da questão que a gente na BAG, que você falou, Associação Brasileira do Agronegócio, a gente trabalha muito a questão da marca do agro, porque a gente sente que não estamos conseguindo conversar. Mas será que estamos sendo ouvidos também? Acho que também a gente estar aqui hoje avançar alguns centímetros nessa proximidade com... olha, eu me considero uma ambientalista, porque eu estou trabalhando para que haja conservação, regeneração, mas que haja produção, que haja desenvolvimento. Então a gente sabe achar esse caminho no Brasil. Eu vou complementar a sua fala. A gente precisa despolarizar a agenda da agricultura no Brasil. E assim como a gente precisa despolarizar uma série de pontos, esse é um deles. A gente não vai avançar um país que tem um potencial que o Brasil tem na agricultura, a gente não pode continuar tratando isso de uma forma polarizada. A gente precisa começar a olhar pelo conceito do E.
né? A gente precisa estar junto. Então, é tanto quem está na agenda, a Academia Brasileira é uma das melhores do mundo nessa agenda de produção sustentável. Nós somos os melhores cientistas. A gente vai buscar fora às vezes, mas a gente tem aqui as melhores no país. A gente precisa se falar mais e trocar mais e caminhar junto. Quando a gente olha para o mundo, que está acontecendo no mundo inteiro, principalmente agora com a questão de clima, e a gente olha o potencial que o Brasil tem, não dá mais para poder a gente ficar nessa coisa do time. Gente, me desculpa que eu estou aqui, né, no ambiente do futebol, mas não é muito essa coisa, né, de torcida. Não é o Palmeiras contra o Corinthians, vamos dizer assim, não é disso que a gente está falando. Eu estou toda de preta, mas não sou corintiana, tá, gente? Mas é muito mais para poder a gente falar do que a gente precisa construir para o Brasil do futuro. Nós temos o maior potencial de bioeconomia e biodiversidade no mundo inteiro. Nós temos hoje, em termos de água, de recursos hídricos, o melhor do mundo. Então a gente só está precisando se conversar mais, de verdade. Eu acho que é esse ponto. Se falar mais e se unir na causa única, que é tornar o Brasil de verdade o maior celeiro do mundo. Eu acho que esse é o ponto. Produzindo mais e de forma sustentável. É a conversa, é o do junto. Obrigado, Jandaraci, Tarsila. Não, você vê que a gente tem uma agenda super convergente aqui, concordo também com as minhas colegas, e a provocação é ótima, Ricardo, e é isso, a gente critica muitas vezes o que a gente não conhece, né? Então, assim, eu acho que os dois lados têm que se juntar e se unir, porque a gente tem muito mais a aprender com todos eles. Então, tanto, eu acho que os ambientalistas, os ativistas sociais, enfim, tem que ir mais para o campo, para as grandes fazendas, entender esse comércio, e fazer esse diálogo, como o contrário também, né? Acho que também tem que olhar quem que é esse Brasil que a gente está dizendo, né? A gente tem mais de 300 etnias, por exemplo, indígenas, que elas protegem 80% das florestas preservadas no país. Né? Então, como é que a gente lida de fato com esse público? A gente tem mais agricultores pretos do que brancos. Assim, quando a gente vê em números, embora eles tenham menos terras e são mais vulneráveis à insegurança fundiária também. Então, como é que a gente constrói, né, a questão de gênero também no agronegócio, mulheres? Então, como é que a gente traz um olhar mais amplo de diálogo? Né? E quando a gente vê, né, eu lembro que quando eu comecei a atuar mais em conselho, as pessoas mais brilhantes eram aquelas pessoas, assim, eu trabalhei com um banqueiro que ele era conselheiro do WWF. Então, assim, quando você une os dois polos e traz essa inteligência, né, e consegue agir de uma maneira convergente, é extraordinário. E a gente foi presenciando na própria Duratex, que agora é Dexco, né, também o Marcelo Furtado, por exemplo, que foi 20 anos Greenpeace. Quando ele apareceu lá no conselho, causa uma estranheza para ambos os lados, e hoje ele está lá liderando toda a Itaúsa com investimentos, assim, que é genial. Então, assim, a diversidade, né, de ideias e de criatividade, de visões de mundo, essa convergência, quem está aberto para construir, acho que as coisas mais criativas, inovadoras e transformadoras acontecem quando a gente permite que o que nos tem de comum, né, que é isso que a Graziela falou e que a Janda também falou, assim, todo mundo aqui, o que a gente tem de comum? A gente quer um Brasil mais competitivo, quer um Brasil mais inovador, quer um Brasil que lidere toda a agenda da bioeconomia global, que ele traga um agro cada vez mais produtivo, que, aliás, essa agenda é uma agenda de eficiência, de inovação, de tecnologia, de produtividade, mas a favor, usando a natureza, com a sabedoria da natureza, a gente vai ser muito mais produtivo, incluindo as pessoas também. Então, como é que a gente pode extrapolar modelos de negócio? No caso da Corin, né, que você falou, a Corin tem uma preocupação enorme com os pequenos agricultores da cadeia. Então, tudo que a gente produz ali hoje é na cadeia dos pequenos que estão ali ao lado. É um modelo de negócio mais complexo, mas para nós tem um significado profundo de transformação também, de retenção de pessoas no campo, de ajudar a construção da agricultura familiar, de promover esse lado todo. Então, como é que a gente ajuda a dar acesso a crédito, a financiamento, a outros atributos, como, por exemplo, de carbono, como ela falou de reflorestamento? Isso é tudo muito caro, é difícil fazer isso. Então, como é que a gente consegue promover também que todos tenham acesso, que a gente faça uma construção mais bonita mesmo para esse futuro do Brasil, né? Então, eu acho que esse é o recado. A gente está aberto para não rotular ninguém, para ter um diálogo, para construir o que nos tem de comum, para buscar um futuro melhor para todos nós. Obrigado pelas respostas de vocês. E aí eu tenho uma outra questão para colocar que tem muito a ver com a resposta de vocês, que é o seguinte: talvez das atividades humanas, a agricultura não só seja das mais ancestrais, das mais antigas, como é aquela
onde o ser humano melhor dialoga com a natureza. A interação do ser humano com a natureza, criando a resultante da alimentação e de todos os outros produtos dessa interação, tem sido a chave da sobrevivência ou não de muitos povos em muitos lugares e assim por diante. Então, com a tragédia do Rio Grande do Sul, nós vimos que nós não estamos falando sobre eventos climáticos extremos. Eles estão acontecendo. E um dos efeitos mais dramáticos é que as perdas no Rio Grande do Sul não foram perdas de casa ou do terreno, das coisas materiais. Se perdeu quase tudo. Pessoas perderam casas e terrenos, agricultores perderam toda a produção e assim por diante. A água se torna uma questão fundamental. Existe, e aí eu começo por você de novo, Grazi, porque você é vice-presidente da ABAG, e nós poderíamos dizer que a ABAG forma o pensamento do agro brasileiro, como você mesmo falou. Existe uma visão estratégica da agricultura em relação à questão da água. Hoje nós sabemos que os maiores utilizadores, né, da água, dos recursos hídricos, é a produção agrícola. E nós sabemos que muitas delas vêm ou de lençóis freáticos ou vêm ainda dos rios e das bacias, mas estamos começando a enfrentar uma questão estratégica em relação à água. O agro tem uma resposta ou tem propostas de como a questão da abundância ou da falta d'água pode ser administrada de forma a sofrermos as mínimas consequências das mudanças climáticas? Olha, Ricardo, tem um amigo nosso, que é o Tasso Azevedo, que ele costuma dizer, se você tem todas as respostas para problemas climáticos, você não sabe o que você está falando, porque não tem. Então, a primeira coisa, não tem uma resposta completa para isso. Mas eu acho que eu queria te trazer alguns pontos. Quando a gente fala do impacto da agricultura nas questões de mudança de uso de terra e mudanças climáticas, a gente também precisa lembrar que a agricultura talvez seja uma das primeiras impactadas. Então, essa discussão de mudanças climáticas e tudo que vem com ela é uma discussão que, quando a gente para de ter polarização e essas coisas, ela é uma discussão de risco presente para o agricultor. Então, esse é um primeiro ponto. Eu acho que esse senso de importância que esse tema tem, porque água é um ativo, eu acho que hoje ele é presente. O segundo ponto é a área irrigada no Brasil ainda é pouca, né, comparativamente com a agricultura. É um investimento que tem que fazer conta para ver se vale a pena. A gente ainda é muito abençoado quando a gente está em épocas normais, não estou falando da tragédia do Rio Grande do Sul, com uma certa abundância de água. E isso também dá para o Brasil um valor geopolítico muito relevante. Porque exportar produtos alimentícios, você está exportando água dentro daquilo. Em outros lugares onde você não tem essa abundância de água, não é possível produzir este ou aquela cultura. No Brasil, por ter água, a gente consegue produzir, isso é um valor estratégico. Tem água lá dentro, quando eu produzo alguma coisa e exporto. Então, esse entendimento de que a água é um valor estratégico, talvez não está tão avançado assim. Vale dizer que a legislação brasileira, no que tange principalmente ao Código Florestal, proteção de manancial, áreas matas ciliares, isso sim reforça essa proteção à qualidade, à abundância de água, não a qualidade, que é um outro tema também, que é a questão de saneamento no Brasil. A gente está falando das grandes cidades, mas isso acaba, de uma certa forma, influenciando e você acaba não podendo usar depois os recursos hídricos. Eu gostei muito da sua pergunta, porque eu entendo que olhar a água de forma mais pragmática talvez para mim, o próximo passo nessa agenda de sustentabilidade. A gente fala hoje da água mais como uma parte de compliance, né, qualidade da água, né?
a questão de disponibilidade, porque se eu não tiver água não vou ter, ou se eu tiver água demais também não vou ter produção, mas o valor dessa preservação e o valor que isso traz para uma produção agrícola e de como isso vai ser uma vantagem competitiva para a gente frente aos outros países do mundo, acho que esse está num caminho. Perfeito. Você gostaria de comentar, Jandaraci? Complementando a fala da Grazi, de uma forma muito objetiva aqui, falando bem financeiramente, é um ativo, um dos principais ativos quando a gente pensa no setor agro, seja para a produção agrícola mesmo, seja para a questão de outras culturas, né? E aí ampliando o olhar do agronegócio. Então, para tudo a gente precisa de água. Então, se a gente começar a olhar a água como um grande ativo, legislação nós temos. Eu acho que não é por ausência de legislação. Na verdade, é a gente olhar como o grande ativo que nós temos. Né? A gente pode discutir no futuro, a discussão sobre água deixa de ser só de alguns setores e passa a ser até de soberania. Quando a gente olha o que tem acontecido no mundo inteiro, vamos olhar a agenda de água no mundo inteiro, a escassez de água no mundo inteiro, o quanto nós temos hoje de total vantagem competitiva para todo o nível de produção. Então, acho que a gente precisa olhar a água no Brasil como um dos grandes ativos. Não só hoje para a produção, mas também quando a gente pensa no futuro, né, que já chegou. A gente fala muito das crises climáticas, falava, né, como se fosse uma coisa distante, mas hoje a água, que é um recurso não renovável, né, objetivamente, não é uma coisa que você dá para produzir ou fazer alguma coisa para gerar, porque a gente já viu que não dá muito certo, né, a gente viu, assim, não temos muito controle sobre o que acontece, sobre a força da água, ninguém tem. A gente tem aí efeito de maré subindo, a maré subindo demais, tornando alguns lugares a água salobra. Isso prejudica a produção. Então, acho que agora o olhar é entender a água como um grande ativo e como a gente vai conversar melhor sobre esse recurso, para que a gente continue tendo essa abundância que a gente ainda tem. Tarsila, Jandaraci e a Grazi estão colocando a água quase que uma posição equivalente da questão do carbono, né? Se diz, é o próximo passo. Você concorda com isso? Você teria alguma coisa a acrescentar nessa questão da água? A única coisa a acrescentar, que eu concordo totalmente com as minhas colegas, mas eu acho que o Brasil ainda tem uma noção muito de abundância, que a gente tem, de fato, o maior aquífero do mundo, etc. e tal, e uma visão também de que o Brasil está isento de grandes crises de emergências em geral, né? E agora, com o Rio Grande do Sul, principalmente, a gente começa a materializar de que é um direito, isso afeta absolutamente a vida, né? Afeta o direito à moradia, à alimentação, a tudo, ao trabalho, à renda, né? Absolutamente tudo. Então, quando a gente vê o agro brasileiro, por exemplo, mesmo no Rio Grande do Sul, quantos tinham, de fato, estavam com as fazendas seguradas? Não era nem 10%, né, da produção. O seguro rural no Brasil, esse não é um outro capítulo, que merece capítulo. Um painel sobre isso, né? Outra coisa. É outra conversa. Então, a gente é muito otimista, a gente acha então, eu acho, Ricardo, de fato, que a emergência climática deveria estar em todos os eventos de agronegócio de alimento como agenda número 1 de discussão. E quando a gente fala de carbono, e aí a sua pergunta, eu acho também que a gente tem que ir além, que o próximo passo não é só falar de carbono, que é muito pouco, é falar da vida, da biodiversidade em geral, porque essa é a agenda que transforma a vida na terra, transforma a produtividade, que traz toda essa visão de futuro. Então a gente deveria ter crédito de biodiversidade, que é ainda mais difícil de mensurar. Mas eu acho que esse é o futuro, já está começando. Então acho que esse também a agenda de futuro aí, de que a gente já tem que começar a trazer também para o agro brasileiro. E Tarsila, só para te dar um exemplo, essa parte de biodiversidade, a mensuração, o padrão aceito é o padrão lá de cima, do hemisfério norte. Aqui, Nós estamos desenvolvendo, eu digo Brasil, Embrapa, desenvolvendo o padrão daqui, para a gente poder mensurar. Mas para isso a gente tem que fazer o advocacy, né, necessário para que essa metodologia da agricultura tropical seja também reconhecida. Isso aí. Né? Bioeconomia é o futuro. Eu acho que a gente só precisa realmente ter regulamentações claras, certificações, tudo andando um pouco mais rápido em relação a essa agenda. Super obrigado. Nós estamos incrível. Já passou 1 hora. Nós daqui a pouco vamos ter que encerrar a nossa conversa. E aí eu vou lançar uma questão, mas vocês não precisam se ater a essa questão. Eu gostaria que vocês tivessem 2 minutos de fala final. A questão que eu vou lançar é o seguinte. Existe um documento, e vocês conhecem esse documento muito bem, chamado a Carta da Terra.
A Carta da Terra está para o mundo sustentável como a Carta dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos do pós-guerra, foi as bases dos valores e das relações na sociedade democrática. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi fundamental enquanto uma referência ética para as sociedades do mundo inteiro, uma vez que é das Nações Unidas. Agora nós temos, há 10 anos, 20 anos, nós temos a Carta da Terra. A Carta da Terra ela traz uma nova concepção ética das relações na sociedade, onde ao invés dos direitos do ser humano, né, uma visão antropocêntrica, a Carta da Terra traz o direito à vida, né, a vida como aspecto central. Vocês acham que nós precisamos uma mudança nos padrões éticos, não só do agro, mas da produção em geral, para podermos implantar a sustentabilidade? 1 minuto e meio para cada um. Bom, Ricardo, a gente começou falando de vida, termina falando de vida, né? Eu acho que essa geração tem a grande chance de fazer uma transformação realmente sistêmica e deixar um legado para todas as próximas gerações. E eu acho que a gente não tem muito tempo, né? Então, de fato, assim, eu acho que sim, a gente tem que aqui no nosso caso, né, que é o segmento que a gente fala, assim, a gente tem que ter algumas concepções de que já estão solucionadas para esse futuro. Então, acho que uma delas é, de fato, não desmatar absolutamente mais nada, né? Ao contrário, a gente tem muita oportunidade de negócio, inclusive de regenerar solos, regenerar vidas, né? Eu acho que a gente tem que também, um outro ponto, promover cada vez mais a ciência, né? Olhar o aspecto, como a Grazi falou também, da questão da nossa peculiaridade como país aqui do Hemisfério Sul, promover a biodiversidade, que eu acho que essa é a vida em todos os aspectos, né? Desde da saúde do solo, a saúde da folha, a saúde da raiz, a saúde da vida, da água, dos sistemas todos. Promover, acho que, maior eficiência, porque com essa contribuição a gente consegue incluir mais pessoas e dar mais acesso, né? Com cultura de dados também. Trazer as pessoas para a mesa, eu acho que trazer essa construção verdadeiramente para a mesa, quando a gente fala. Também, o que mais eu posso fazer além? Incluir os pequenos produtores, incluir a população ribeirinha, incluir os indígenas, enfim, os negros, as mulheres nessa agenda. Então, eu acho que esse é o futuro da vida, que eu acredito, em todos os segmentos. Obrigado, Tarsila. Lindo o que você falou. Diga, Jandaraci. Bem lembrado, assim, até remontando o meu nome, né, Jandaraci, nome indígena, eu acho que a gente precisa conversar realmente muito mais. Eu acho que a Carta da Terra, todo mundo precisa reler a Carta da Terra. Não vai dar para poder a gente continuar fazendo negócios como a gente fazia há 30, 40 anos atrás. Não é mais uma coisa sobre o meu negócio, eu apenas, é sobre nós. Porque a gente foi comprovado, cada vez que a gente tem um desastre, a gente consegue visualizar que efetivamente não tem distinção, né? Acaba não tendo uma distinção. Óbvio, algumas pessoas são mais impactadas do que outras, mas, no entanto, quando a gente olha o exemplo que aconteceu no Rio Grande do Sul, da mesma forma que a gente está vendo as queimadas agora no Pantanal, né? Os incêndios que estão acontecendo no Pantanal, a seca que teve no Rio Amazonas, olha os extremos que a gente tem vivido em um ano, praticamente, né? O ano passado todo mundo se assustou em o que aconteceu no norte do país, do Arco Norte, o que tem acontecido no Arco Norte, a gente precisa conversar mais. Obrigada, Tarsila, por trazer a questão da população negra, que é uma das maiores, sempre teve na agricultura, né, desde que esse país é país, no entanto, não é a maioria da dona de terra. Trazer a população indígena, que tem uma coisa que a gente tem explorado muito, e engraçado, quando a gente vai para o norte do país, a gente vê suíços, americanos, chineses, usando dessa tecnologia dos saberes da população indígena para desenvolver novos produtos e traçar essa linha da biodiversidade, avançando nessa linha da biodiversidade, usando essa tecnologia, porque também é uma tecnologia que a gente ignora, né? A gente tem a tecnologia da academia, da ciência, do bit do dados, mas a gente tem a tecnologia dos saberes que a gente precisa usar muito mais e fazer de uma forma conjunta, como sempre. Obrigado, Jandaraci. Suas palavras finais, Grazi. Olha, sustentabilidade, para mim, ela é perenidade, né?
ela é prosperidade, para usar o mesmo finalzinho aqui das palavras. E é exatamente isso que eu sempre reforço e é o sentimento que eu tenho quando eu converso. No Brasil, a agricultura ela é muito familiar, seja pequena, média ou grande. São grupos familiares, maiores ou menores, que estão no dia a dia da agricultura, na sua maior parte. E se tem uma coisa que um produtor ou uma produtora, e hoje a gente tem muita mulher que toca de verdade os negócios na fazenda ou nos escritórios das fazendas, esse desejo de que a família, os negócios, que as coisas continuem indo bem. Né? E indo bem é uma coisa ampla, mas indo bem quer dizer o quê? Harmonia na família, ou seja, governança, bons processos, livres de riscos, sem comprometer a reputação e a imagem da família, e que continue dando certo, e que gere empregos, que as pessoas gostem de trabalhar. É isso que as pessoas querem. Então é essa agricultura que eu acredito. E são essas pessoas que estão fazendo essa transformação. A gente tem sempre que, acho que a gente como indústria tem sempre o papel de poder trazer as boas práticas, de trazer tecnologia, de trazer o que está lá fora, mas eu vejo pessoas ávidas pela prosperidade, pela perenidade. E eu acho que aí a sustentabilidade faz todo sentido e vira o quê? O negócio. O negócio não está separado, a sustentabilidade não está separada do negócio, ela é um negócio. Obrigada. Obrigado, Grazi. Obrigado, Jandaraci. Obrigado, Tarsila. E com isso, chegamos ao final aqui do nosso painel. Agradeço a todos vocês que nos assistiram. Muito obrigado e boa continuidade.